programação. Creio que já deu tempo aí de você abençoar a vida de algumas pessoas para a glória de Deus. E eu quero aqui compartilhar já sem perder tempo, eu quero compartilhar uma mensagem com o teu coração. Porque o intuito dessa programação, o intuito dessa programação Esperança ao Amanhecer é trazer mesmo uma palavra para o teu coração, para você já iniciar o dia aí na presença do Todo-Poderoso, trazer uma palavra de esperança para a tua vida, trazer uma palavra que vai te trazer ali a fé, né? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, trazer paz para o teu coração, trazer esperança de dias melhores e por isso, né, essa programação, ela foi criada para te abençoar. E eu tenho, duas mensagens para compartilhar com você hoje. Se assim o Senhor permitir, se der tempo, a gente compartilha as duas. Se não, a gente vai seguindo aqui conforme a direção do Senhor. A primeira mensagem que eu quero compartilhar com você está lá no livro de 2 Crônicas, no segundo livro das Crônicas, capítulo 32. O livro das Crônicas são o livro das histórias, né? O registro das histórias do que aconteceram com os reis, com os reinos. E eu quero aqui que você preste bem atenção na palavra de ordem que Deus tem para a tua vida no dia de hoje. Olha, dia 1º de abril, são exatamente 7h45 da manhã. Nós vamos aí seguir, né, juntos até as 8h30 no programa Esperança ao Amanhecer. Inclusive, se você diz assim, pastora, eu queria compartilhar essa programação com outras pessoas, mas é só ao vivo, agora você pode ir lá no canal do YouTube, você vai pesquisar Lohane Oliveira Esperança ao Amanhecer. Lohane Oliveira Esperança ao Amanhecer. Aí vai aparecer lá a minha fotinha, para você que me conhece pessoalmente, né? Vai aparecer lá a minha fotinha, um canal de tons verdes, Esperança ao Amanhecer, e lá as mensagens ficam gravadas e você pode ali acompanhar, compartilhar com as pessoas para que a palavra do Senhor ela alcance o máximo de pessoas possíveis. No segundo livro das Crônicas, capítulo de número 32, nós vamos ver a história de um povo que ameaça Jerusalém. Senaqueribe, né, ameaça Jerusalém. E eu já quero começar essa mensagem dizendo algo para ficar no teu coração. É preciso tampar as fontes e eliminar aquilo que está dando forças aos inimigos. É preciso tampar as fontes e eliminar o que está dando força ao inimigo. Qual é a fonte que tem jorrado da sua vida que está alimentando o inimigo? É o medo? É a insegurança? É a incerteza? É a dúvida? É a preocupação excessiva? É a ansiedade? É o pânico? É a depressão? Qual é a fonte ali que você está dando de força para o inimigo? E nessa manhã nós vamos aprender a tampar essas brechas, esses locais que dão acesso ao inimigo para entrar na tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Bom dia, irmã Josilene. Que Deus abençoe a sua vida, minha querida. Como eu estava dizendo, segundo livro das Crônicas, capítulo 32, diz assim no versículo 1: Depois de tudo o que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou seus oficiais e os comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade. E eles concordaram. Assim, um grande grupo se juntou e fechou todas as fontes e o riacho que atravessava a região. Eles diziam: por que deixar que os reis da Síria venham e encontrem toda essa água? Depois, com grande empenho, reparou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre ele. Construiu outro muro do lado de fora do primeiro, reforçou o milo da cidade de Davi e mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. Amém? Você percebe que ele encontrou ali, havia um problema a ser resolvido. Ele está dizendo assim: bom,
Senaqueribe invadiu Judá, ele não tem boas intenções, ele está querendo guerrear contra Jerusalém, ele está querendo ali fazer algo contra nós, então a gente precisa fazer alguma coisa. E a primeira coisa que ele faz é: por que eu vou deixar água disponível para eles beberem? Porque a água traria ali para eles com certeza uma hidratação, eles ficariam mais fortes, eles teriam ali teriam vantagem, né, sobre o povo de Jerusalém. Então ele diz assim: não, a gente tem que fazer alguma coisa. E o que o Senhor diz para nós nessa manhã, o que o Senhor diz para mim, o que o Senhor Deus diz para você nesse dia: tampe as fontes. Não permita que o inimigo ele tenha acesso àquilo que é seu, aquilo que Deus deu para você, aquilo que está sobre a tua vida. Não permita que o inimigo acesse esse lugar. A Bíblia conta a história de um homem, deixa eu abrir aqui, se eu não me engano é 2 Crônicas também. Espera aí que eu vou achar para você. Ou é Reis? 2 Crônicas 20, será que é isso? Oh, meu pai, eu não havia anotado esse texto. Não, peraí que eu vou localizar aqui e passar para vocês. Nenhuma coisa nem outra, né? Passei um pouquinho longe. Isaías vai contar a história de Ezequias. Ezequias, ele havia ficado doente, né? Você conhece a história, ele havia ficado doente, e aí o Senhor Deus acrescentou na vida dele mais 15 anos e disse para ele que ele não morreria, que ele ia viver. É aquela história que o Senhor Deus enviou o profeta para ele e disse assim: olha, põe a tua casa em ordem, que você vai morrer, você não vai viver. Mas aí ele chorou muito, se colocou diante do Senhor, e ali o Senhor falou para ele: não, volta lá e fala para ele que ele não vai morrer, que ele vai viver mais 15 anos. Após esse episódio, alguns homens foram visitar ele, alguns homens da Babilônia foram visitar ele. E aí quando esses homens chegaram, ele estava tão feliz que o Senhor ele tinha dado, né, ali a oportunidade dele de ter mais tempo de vida. Ele estava tão feliz que ele simplesmente abriu as portas da casa dele e mostrou tudo, sem mal saber de onde aqueles homens eram, sem mal saber quais eram as intenções daqueles homens. Ele simplesmente abriu as portas da casa dele, mostrou tudo. Até a Bíblia fala que até os tesouros que os antepassados dele haviam guardado, ele mostrou por aqueles homens. E aí o homem de Deus chega para ele e fala assim, o homem de Deus vê, né, que aquilo está acontecendo, e pergunta para ele: quem são essas pessoas? De onde essas pessoas vêm? Quais são as intenções delas? E aí ele fala: não, é fulano, tal, vieram aqui, eu mostrei tudo que eu tinha. Então, a palavra que o Senhor Deus ele traz para o nosso coração hoje é: feche as brechas que dão acesso ao inimigo na sua vida. Pastor, olha, o medo, eu sinto muito medo, tem uma insegurança muito grande. Feche essas brechas em oração. A Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O amor de Deus ele lança fora todo medo. Pastora, a brecha que o inimigo tem acesso à minha vida é que eu reclamo demais, eu reclamo de tudo, eu nunca estou satisfeito com nada. Ei, não, muda isso. Muda esse comportamento. Comece a agradecer ao Senhor. Feche as fontes que dão forças ao inimigo contra a sua vida. Tá dando para entender? Vocês estão conseguindo compreender essa mensagem? E eu oro para que essa mensagem ela faça muito sentido sobre a tua vida hoje. E comece já esse mês de abril organizando as coisas. Colocando ordem nas questões. Eu tenho dito para os irmãos aqui na igreja que o mês de abril ele vai ser um mês de portas abertas, mês de oportunidades. Mas para nós conquistarmos essas oportunidades que o Senhor Deus nos dará, nós precisamos estar preparados.
precisamos estar prontos para viver essas oportunidades. Então, o que acontece? Ezequias, ele começa ali a fazer uma obra, fazer um tratado, fazer uma organização. Ele observa, ele fala assim, olha, não, eles estão vindo, né? Um grupo grande se juntou, enfim, ele colocou pessoas ali para fazerem os reparos, fazerem o que precisava ser feito. E no versículo 5 ele diz que com grande empenho ele reparou todos os trechos quebrados do muro. Ele está dizendo assim, não, por essas brechas aqui o inimigo não vai entrar no nosso meio aqui, ele não vai fazer, ele não vai atacar, ele não vai nos destruir. Então ele começa a fazer esses pequenos reparos. Então que nessa manhã eu sempre trago um desafio, né? Eu sempre falo para você, eu vou te trazer um desafio aqui no programa. Eu quero que você seja desafiado a enxergar essas rachaduras, essas fissuras, e repare isso. E o Senhor diz algo no meu coração nesse momento, não espere a brecha abrir, sabe? Sabe quando você está na sua casa e aí de repente você percebe uma rachadura na parede? Você percebe uma rachadura ali. Talvez teve uma reforma no prédio do lado e fez ali uma rachadura na parede da sua casa. Conserta enquanto essa rachadura tá pequenininha. Não espere isso abrir até se formar uma cratera e isso poder trazer danos maiores. Não. Ele diz assim, no versículo 5, com grande empenho reparou todos os trechos quebrados do muro. Então, a palavra de ordem que o Senhor traz para nós nesse dia, tampe as fontes. A primeira palavra que o Senhor nos traz, né? Foi o que ele fez. Existiam fontes de águas que saíam e ele disse assim, não, a gente vai fechar porque isso vai alimentar o nosso inimigo, isso vai fortalecer o nosso inimigo, isso vai trazer ali vai suprir o nosso inimigo. Então a gente vai fechar as fontes. Então a primeira palavra de ordem que o Senhor tem para a tua vida no dia de hoje é feche as fontes. Feche as fontes que alimentam os inimigos. Pastora, como assim os inimigos? Os nossos inimigos são espirituais. Então essas fontes, elas precisam ser fechadas em oração. Senhor, eu não quero dar força ao inimigo com relação a isso, com relação àquilo. É algo que é como um ponto fraco na sua vida, é como um ponto fraco no teu coração. Não, Senhor, eu não quero que isso continue jorrando e dando munição ao inimigo para me atacar. Eu não quero, Senhor, eu vou fechar essa fonte em nome de Jesus. A segunda coisa que ele diz, ele com grande empenho, ele reparou todos os trechos quebrados. Então a segunda palavra de ordem que o Senhor tem para nós hoje é o que está quebrado, o que está aí fora do lugar, o que está aí faltando, o que está aí precisando ser ajustado. Então tenha empenho. Você percebe que ele não foi um trabalhinho assim meia boca, não, ele se empenhou para aquilo, ele se empenhou. Não, a brecha que eu estou dando é nas minhas emoções, a brecha que eu estou dando é na minha saúde, a brecha que eu estou dando é na minha vida espiritual. Esses trechos estão quebrados, esses precisam ser reparados, é na minha família, no meu trabalho, é a minha vida com Deus. Eu preciso reparar esses trechos e ali o Senhor, ele vai te dando a direção, te dando a orientação e você vai reparando os trechos. E na sequência, a Bíblia diz no versículo 5 que ele reparou os trechos quebrados do muro, ele construiu torres sobre ele. As torres serviam para estarem em lugares altos, para enxergar por onde o inimigo vai vir. Enxergar, não, ele vai atacar por aqui, ele vai atacar por ali, por onde está, como é que está dando para entender, para perceber. Quando ele se empenha a fazer algo, e eu quero que você entenda nessa manhã, se empenhe para fazer, se empenhe para reconstruir. E o versículo segue dizendo, construiu outro muro do lado de fora do primeiro. Já tinha um muro, ele construiu outro. Esse estava disposto a não permitir que o inimigo entrasse para destruí-lo. E é esse cuidado que nós temos que ter hoje com o nosso coração, com a nossa mente.
É isso que nós precisamos ter cuidado. É esse o cuidado que nós precisamos ter. Tem gente que toma esse cuidado com a casa, sabe? A casa mesmo onde você mora. Às vezes na casa, em volta da casa tem cerca elétrica, tem câmera de segurança, tem muro alto e tem todo um cuidado para que ninguém entre, para que só entre as pessoas. Tem senha no portão, tem a digital na porta, tem o cadeado, tem a chave tetra, e tem todos os tipos de segurança possíveis. A pessoa coloca na casa. Já foi nesses condomínios de luxo, sabe, que a gente vê na televisão? É condomínio, aí tem a portaria, aí tem o portão, aí tem outro portão, e aí na porta da casa tem a senha, tem a digital, tem a leitura dos olhos, tem a leitura facial, tem tudo, toda uma segurança. Só que com a nossa mente e o nosso coração, muitas vezes a gente não faz isso. Muitas vezes a pessoa vive dentro desse lugar, uma fortaleza, né? A casa dela é uma fortaleza, só que lá dentro da casa dela, dentro dela, na mente, no coração, não tem esse cuidado. A mente dela está vulnerável, o coração dela não está guardado, porque a Bíblia diz sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. E muitas vezes não tem guardado o coração e tem permitido que Satanás entre. Bom dia, irmã Ana Cláudia, que Deus abençoe. Bom dia, irmã Vanderly, Josilene, Graça. Vamos seguir aqui na palavra. Ouçam com atenção, em nome de Jesus. E muitas vezes tem todo um cuidado do lado de fora e não tem guardado a mente dos ataques do inferno. Não tem guardado o coração com oração, com jejum, com palavra. Então, ele tem esse cuidado, né? Ele repara os trechos, ele constrói torres, e ele constrói um muro fora do outro muro. Ele manda fazer lanças e escudos. Os escudos são para nos defender, né? Obviamente, são para nos defender. E as lanças são para atacarmos. Porque tem gente que pensa assim, mas entenda uma coisa, isso é sobre vida espiritual. Não tô falando pra você sair daqui dessa programação atacando todo mundo, não. Isso é vigia. Bom dia, irmã Shirley, que Deus abençoe. Você vigia. Não vai sair atacando. Não, a pastora falou que eu tenho que atacar. Lança é pra atacar. Não. É ter a palavra. Ter a palavra no teu coração. Ter a palavra ali pra te fortalecer, te manter de pé. Não é isso que fala em Efésios capítulo 6? Vamos ler Efésios capítulo 6? Efésios capítulo 6, olha o que o texto diz. A armadura de Deus. Cadê a espada? Cadê a espada? Vamos ler todo. Finalmente sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra a carne e o sangue, viu? Não vai sair por aí atacando as pessoas. Mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais. Bom dia, Jefferson, meu irmão, que Deus abençoe. Espirituais do mal nas regiões celestiais. Irmã Francisca, Deus abençoe. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus. Jefferson está no trabalho. Amém, Jefferson, que Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida, o seu trabalho, em nome de Jesus, e te fortaleça nesse dia. Renove as suas forças. Por isso, versículo 13. Vistam-se de toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo isso. Assim permaneçam firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestidos-se da couraça da justiça. Toma posse dessa palavra, viu? E tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Lembra? Lá em 2 Crônicas, né? Capítulo 32 que nós estávamos lendo, a construção das lanças, nesse caso, nesse cenário, foram lanças físicas, né? Armas físicas, porque a guerra era física, né? Não tinha Flávio, Emily, que Deus abençoe. Nessa época a guerra era física, né? Os inimigos estavam ali para atacá-los, para confrontá-los. Então as armas eram físicas. Mas hoje
A Bíblia diz, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então esteja preparado, porque tem gente que se apoia naquele versículo, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E só uma pausa para tomar um gole d'água. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Amém. Só que existem pessoas resistindo ao diabo acuadas, sabe? Amuadas ali, com medo, inseguro. Não, tô aqui, tô resistindo. Mas não, você tem a espada, que é a palavra de Deus, para não permitir que o inimigo faça na tua vida, no teu coração, na tua mente, aquilo que ele bem entender. Então, nessa primeira mensagem que eu queria compartilhar com o teu coração, e eu tenho certeza que isso está falando com muitas pessoas nessa hora, são essas palavras de ordem. É preciso tampar as fontes que alimentam o inimigo. Então, o que você está dando de munição para o inimigo? O que você está dando de munição para o inimigo atacar você, confrontar você? O que você está dando de munição? Qual é a fonte que está aberta na sua vida, dando força para o inimigo te atacar? É o medo, é a insegurança, é o complexo, é a ansiedade, é o pânico, Feche essa fonte em nome de Jesus. Em Cristo nós somos mais... Você que está me ouvindo aí do outro lado, em Cristo é mais do que vencedor. Isso não vai te parar, isso não vai te deter em nome de Jesus. Tampe as fontes que dão força, dão alimento ao inimigo. Conserte, repare os trechos quebrados, repare o que precisa ser reparado. Repare. Em nome de Jesus. Tenha a armadura de Deus sobre a tua vida. E tenha o escudo do Senhor para te trazer ali proteção. Em nome de Jesus. Amém? Nós vamos ter uma canção e daqui a pouquinho nós vamos voltar. Essa é a primeira palavra de ordem que o Senhor tem para a tua vida nessa manhã. É preciso tampar as fontes, eliminar aquilo que está dando forças ao inimigo. Nós vamos ouvir uma canção e daqui a pouquinho eu estarei de volta. Eu quero compartilhar só mais uma palavra com o teu coração. Eu creio que isso vai te abençoar em o nome